Bom dia, pessoal. O meu nome é Alcione de Oliveira. Eu sou acadêmico da Uniaselv, da turma 15943 de Pedagogia. Eu estou fazendo um projeto de ensino juntamente com a Karen Flaviane da Luz. A minha professora é a Carla Cristina dos Santos e o tema do projeto são modelos curriculares de ensino para crianças autistas e o processo de inclusão no ambiente escolar e familiar. O que é o autismo? O autismo é considerado um transtorno mental de desenvolvimento que causa problemas tanto na linguagem como na dificuldade de comunicação, na interação social ou no comportamento das pessoas. Nem todo mundo sabe, mas quando se fala em autismo, se refere-se não a uma condição uniforme, e sim no que se apresenta de forma semelhante a todas as crianças com o quadro. Estudos demonstram que crianças autistas criam forma própria de relacionamento com o mundo exterior, isolando-se de tudo. Isso a leva a deter-se em detalhes específicos e em rotinas que lhe dão segurança, passando a ter uma relação singular com o mundo exterior. Assim, não interage com pessoas nem manipula objetos adequadamente, gerando problemas de cognição, como reflexo de fala, na escrita ou nas outras áreas. Para crianças autistas, as informações adquiridas nem sempre geram conhecimento. Os objetos não atraem por sua função e sim pelo estímulo promovido por eles. As crianças autistas preferem estar só, não formam relações pessoais íntimas, não abraçam, evitam contato com os olhos e resistem às mudanças, sendo excessivamente presa a um objeto familiar. Esses aspectos podem não se encaixar necessariamente a uma criança por existirem níveis diferenciados de autismo, que é diagnosticado em graduações como leve, moderado e grave. A educação e o acompanhamento adequado para as crianças autistas englobam um trabalho multidisciplinar de médicos, fonoaudiólogos, terapeutas, psicólogos e professores, apoiados pelos familiares, objetivando alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo, tornando-o apto para viver em sociedade de forma autônoma. O processo de aprendizagem de crianças autistas deve ocorrer em duas etapas. Na primeira, necessita de um trabalho individualizado, utilizando a sala de recursos como suporte para para o desenvolvimento de habilidades específicas e enfatizando as mudanças de algum comportamento e aprendizado quando de forma comunicativa. Importante é trabalhar a socialização com a vivência em sala de aula regular, sendo fundamental para a interação do convívio social. Cabe ao professor uma postura investigativa, afetiva e mediadora, tendo a compreensão das necessidades e dificuldades do seu aluno, levando a desenvolver habilidades e competências por meio de atividades de caráter terapêutico, afetivo, social e pedagógico. Quando eu falo pedagógico, eu quero dizer que o bom tratamento e educação para autistas e crianças com déficits relacionados à comunicação é o método que utiliza uma avaliação chamada perfil psicoeducacional, sendo um tratamento e uma educação para autistas e crianças com distúrbios referentes à comunicação. Baseia-se na organização do ambiente físico através de rotinas organizadas em quadros, painéis ou agendas, e um sistema de trabalho de forma a adaptar o ambiente para formar mais fácil para a criança compreendê-lo, não permitindo à criança ansiedade. É um programa individualizado que leva em conta os pontos fortes e as maiores dificuldades do indivíduo, visando o desenvolver da sua independência. Quando eu falo ansiedade, eu quero dizer que a criança, por si, ela é ansiosa. Então, no caso do meu sobrinho, a gente tem 3 técnicas que a gente aprendeu há muito tempo. A gente deixa ele no quarto, tranquilo, brincando. Ele tem um quarto vazio, com uma caixa de brinquedo, os brinquedos normais dele, que ele gosta. Ele fica meia hora lá dentro, sozinho, tranquilo, sem distração visual, sem distração auditiva.
e aos poucos vai aumentando a permanência. Ele fica meia hora, ele fica uma hora. A segunda técnica é juntar a ele. A gente entra, uma ou duas pessoas da família, às vezes a mãe, às vezes eu, às vezes nós dois, e a gente faz exatamente o que ele está fazendo. Se ele está concentrado em algum jogo, a gente pega alguma coisa e fica brincando. A gente entra no mundo dele, sem tanta, sem distrair ele. Porém, a gente entra no mundo dele. Se ele, por exemplo, se estiver correndo para um lado, a gente corre para um lado. E a gente faz exatamente o que ele faz. A terceira técnica é a gente deve se concentrar no contato visual. A criança autista, ela não vai ficar te olhando. Porém, e nos concentramos em observá-lo. Deve se concentrar em um contato visual com a criança autista. Quando ele ficar olhando para ti, quanto mais tempo ele ficar te olhando, enquanto tu está fazendo alguma coisa, mais ele aprende. Então, muitas vezes, a gente entra com chapéu, com máscara, com óculos colorido. Algumas vezes ele até coloca. Nesse momento, devemos entusiasmar ele. Tipo, agradar, agradecer, porque ele até se diverte com isso. Porque no colocar o óculos ou o chapéu ou algum adesivo no rosto, o nosso rosto ele fica muito mais atrativo para ele. Ele se torna mais interessante com o uso de chapéu e óculos. E torna o contato dele visual mais fácil. E se tu ficar abaixo da linha dos olhos, onde ele possa te olhar mais fácil, fica muito mais fácil ele dirigir o olhar para você. Outro tema que deve ser debatido além da escola e a família é a falta de investimento precoce para uma criança com transtorno de aspecto autista. Não apenas pelo Estado e Prefeitura, mas também por parte de planos de saúde e hospitais, pois não tem o tratamento adequado para custear isso e podem custar muito mais caro no futuro. Se a pessoa não tem o atendimento que ela deveria ter na infância, que é o atendimento multidisciplinar correto, daqui a pouco ela está precisando de internação e vai precisar de hospital psiquiátrico. E quem vai bancar isso? Os planos de saúde, os profissionais precisam estar mais capacitados. Por mais que tenhamos leis que amparem os autistas, não temos fiscalização nem capacitação suficiente para tratamentos tanto na área pedagógica como de saúde. Muitas vezes autistas estão à mercê de profissionais sem nenhuma capacitação, tanto na área escolar como na área de saúde. Muitas vezes são atendidos e ensinados por estagiários que não têm a experiência para atendê-los, o que prejudica muito na sua educação ou na sua atenção. Dados estimam que 1 a 2% da população entre adultos e crianças tenham autismo. O autismo é um transtorno de desenvolvimento e as pessoas autistas têm os seus direitos resguardados, porém, infelizmente, ninguém fiscaliza ou cobra nada disso. Então, para finalizar, os conceitos de adaptações curriculares são considerados estratégias a critério da atuação docente, admitindo decisões que oportunizam adequar a ação educativa escolar nas maneiras peculiares da aprendizagem dos alunos, levando em conta que o processo de ensino-aprendizagem pressupõe atender à diversificação de necessidades do aluno na escola segundo o MEC. As adaptações curriculares constituem, pois, nas possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de aprendizagem dos alunos, o que pressupõe que se realizem as adaptações do currículo regular quando necessário, para torná-lo apropriado às peculiaridades e também às necessidades dos alunos especiais e autistas. Não um novo currículo, porém um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação para que atenda realmente a todos os educandos. Nessas circunstâncias, as adaptações curriculares, elas implicam a planificação pedagógica e as ações docentes
fundamentadas em critérios que definem o que o aluno vai aprender, como deve aprender e que formas de organização de ensino são eficientes para o processo de aprendizagem e como, mais importante, qual será a forma de avaliar esse aluno.